Amém? Aleluia, irmãos. Que a palavra de Deus ela venha e ela produza frutos e o Espírito Santo possa frutificar em nós, né? Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos pegar a palavra do Senhor? Abra já aí comigo Romanos capítulo 8. Vamos lá. Romanos capítulo 8. Nós vamos fazer uma leitura, uma breve leitura. Você achando Romanos capítulo 8, dá um sinal, diz amém, ok? Aleluia. Quem não achou ainda diz misericórdia. Os irmãos, então vamos ler então, né? Ninguém nem clamou por misericórdia. Vamos ler. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão aonde, irmãos? Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia! Porquanto a inclinação da carne, ela é inimizade contra Deus, pois ela não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, então o corpo, na verdade, ele está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, ele também vivificará o vosso corpo mortal, para que pelo Espírito que em vós habita, aleluia, de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne, porque se vivermos segundo a carne morreremos. Mas se o Espírito mortifica as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Amados irmãos, prestem atenção que essa mensagem ela leva a nós a entender que todos nós aqui temos uma luta interna. Essa luta interna que está em mim, está em você, é a luta da carne contra quem? O Espírito. E o Espírito luta contra a carne. Essa luta que está dentro de nós, ela vai durar enquanto você tiver carne.
Então alguém pode falar assim para mim: pastor, eu estou na igreja há muito tempo, graças a Jesus eu não tenho mais nenhum pensamento ruim. Poxa, que bênção, irmão, que maravilha que você chegou nesse patamar. Pastor, eu estou na igreja e graças a Deus eu não peco mais, pastor. Nossa, irmão, eu vou dar os parabéns para você. Você chegou num nível magnífico. Talvez você morra antes da hora, porque Deus pode arrebatar você, para você logo ser salvo. É o Enoque, né? Mas quem aqui de nós aqui já aceitou Jesus e já caiu? Quem de nós aqui já aceitou Jesus, entrou na igreja e já falhou? Eu tenho uma notícia para você: você vai falhar muito ainda. Você vai errar ainda muito. E é de desesperar? É de desesperar, porque você não pode ficar nesse estágio por muito tempo, porque a queda, ela é inevitável, nós iremos cair, mas ficar deitado é uma opção sua, porque o homem ele pode cair, não que é permissão, mas o cair, ele é uma realidade. O homem pode agir na carne impulsivamente, falar coisas que vai pedir perdão, vai causar problema para ele pode pôr a mão onde não deveria, ele pode ir com os pés em um lugar que não deveria, e isso vai ocasionando em um retardo espiritual. Mas quando você cai, não demore para voltar a estar de pé. Quem está me entendendo? Amém, irmãos? Porque o que o Senhor está dizendo é que todos nós cairemos. Uma hora ou outra nós cairemos numa cilada interna. Por isso Jesus disse: não ande sozinho, porque se um cair, o outro, ele já previu que nós ia cair. E era necessário que alguém fosse próximo de nós, um contato próximo, para nos fazer retornar, se levantar. E isso vai acontecer várias vezes, que você vai vir na igreja caído, mas o Espírito de Deus vai usar alguém próximo para levantar você. Aleluia, irmão. E talvez você seja o suporte, o levantador de alguém. Então encontrei algumas pessoas no longo da fé que falaram assim, em visitas que eu fiz, né? Encontro uma pessoa de forma aleatória, ou mesmo proposital, vou lá: irmão, o que aconteceu que você não voltou mais na igreja, irmão? Ah, pastor, é muito difícil. Ué, mas peraí, Jesus não falou que seria fácil mesmo, o caminho ele era estreito. Ah, mas pode falar, irmão, abre o jogo. Ah, pastor, eu falhei. Isso não é problema, pode voltar que Jesus vai te levantar. Mas, irmãos, eu já fiz esses tipos de questionamentos, e eu coletei informação, e a informação repetiu várias vezes. Qual é? É muito difícil seguir a Deus. Ainda mais, pastor, lá na igreja do Senhor, quando o Senhor prega, eu falo: eu não consigo alcançar o que Ele está pregando. É muito difícil. As pessoas, irmãos, elas às vezes se assustam quando nós pregamos santidade. Elas se assustam quando nós pregamos pureza. Ela se assusta quando nós pregamos que ela tem que abandonar coisas. Irmãos, eu vou dizer para você, existem igrejas mais severas do que a gente. Existem igrejas que limitam o poder de escolha da pessoa. E tem gente lá, né? Tem gente lá, está servindo a Deus lá, com uma carga emocional, uma carga espiritual. E eu posso dizer, glória a Deus, muita coisa é boa, muita coisa é maravilhosa. Mas, irmãos,
por mais que a igreja seja muito rígida, os irmãos de lá sigam a risca, uma hora eles vão cair. O pastor pode falar assim: eu sou homem de Deus, uma hora ele vai cair. Pastor, o senhor está preguejando? Não, a carne está viva, a carne está com fome. Repita comigo: Senhor Jesus, purifica a minha carne. Quem está entendendo o que estou falando? Quantos de nós aqui já se culpou, conhecendo a Bíblia, fizemos errado? Conhecendo o padrão de Deus, nós abandonamos. E você vai e tem um diabo, um demônio, e às vezes nem é demônio, é o autoconhecimento que você tem. Você fala: nossa, eu não consigo, eu sei o que eu tenho que fazer, eu conheço a Bíblia, mas eu não consigo alcançar o padrão de Deus. E aí algumas pessoas, fazendo uma autocobrança, eles entregam o ponto dizendo: não dá para servir esse Deus, ainda mais tanta tentação que eu tenho, tanta luta que eu carrego, é melhor eu não saber de nada. Porque a partir que, e isso acontece com muita gente, eles sabem que o caminho de Deus é perfeito, diga glória a Deus, mas eles falam assim: eu não vou nem querer ouvir o pastor e nem ler a Bíblia, porque vai me condenar. Eu vou conhecer, aí depois eu sei o que tem que fazer, e eu sinto em mim que eu não vou conseguir fazer aquilo ali, eu não vou conseguir obedecer aquilo ali, e por que eu vou magoar Deus? Então, irmãos, nós fazemos autossabotagens, e eu digo para os irmãos, existe uma luta interna, e Paulo querendo ensinar o povo de Romanos, e as pessoas estavam tipo assim, se cobrando demais. Nossa, eu não consigo, eu não estou entendendo, por que eu sendo conhecedor da lei de Deus, porque eu quero agradar a Deus, eu quero servir a Deus, e eu vejo que eu não consigo. E eles estavam questionando o Senhor nisso. E aí, irmãos, a grande tristeza era essa: mirar alto e alcançar baixo. Quantas pessoas tomam Santa Ceia, zera a vida espiritual, vamos dizer assim? Ele toma ceia, nenhuma condenação há. No mesmo dia, ele já peca. Na mesma semana, irmãos, isso é uma coisa que vai corroer pessoas, e o diabo ainda fala assim: você não presta mesmo, você não vale nada mesmo, você não controla seus pensamentos. Aí ele fala: o Espírito de Deus, se tivesse em você, te controlaria, né? Você não controla os seus olhos. Se o Espírito de Deus estivesse em você, você teria domínio próprio nos seus olhos. E aí o diabo, ele começa a colocar aquela coisa que você fala assim: mesmo, eu não tenho valor mesmo, eu não presto, porque no fundo eu tenho vontade de errar, no fundo eu tenho vontade de fazer coisas que eu sei que eu vou magoar Deus. E aí Paulo, louvado seja Deus, e vem e dá para eles essa passagem. E entenda que assim que acontece com vocês, comigo também acontece. Nós somos sujeitos a paixões, nós temos um duelo interno, o duelo da inclinação. Inclina-se para o pecado, e a gente vai para o lado do pecado. Em algumas situações, a gente abraça, põe a mão onde não deve, fala o que não deve, vê o que não deve, age como não deveria. E tem hora que nós estamos bonitinho, e alguém fala assim: você é hipócrita, você quer ser tudo certinho, mas toda hora eu vejo você fazendo tá errado.
essa luta que a gente vai ter, vai ser até o fim, irmão. Conseguiu aí, meu filho? É o Bluetooth? Hã? Ah, desligou? Você quer minha senha? Projeto 06. Diz a palavra do Senhor, verso 1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo o quê? A carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Aí Paulo fala assim, ó: vocês têm uma luta interna. Olha lá, a Bíblia, ela fala dessa luta. A Bíblia fala que essa luta interna é a inclinação da carne, e que são desejos e práticas que nós todos temos, que vão contra a vontade de Deus. Quantos de nós aqui faz coisas sabendo que está errado? Pastor, isso aí, será que o senhor já enfrentou? Já. O senhor já errou? Já. E o senhor continua de pé? Sim, porque Deus me ensinou que eu tenho que vencer essa luta. E eu posso ser derrotado. E eu já confesso que eu já fui derrotado por mim mesmo, por essa carne inclinada. Eu vejo a juventude com hormônios. As mulheres falam assim: pastor, hoje eu não estou muito bem. Aí você vai conhecer a sua esposa, vai conhecer as mulheres, e aí você fala assim: hoje eu não estou muito legal, porque hoje é um dia que meus hormônios estão, mexendo comigo, E aí você vê que aquela mulher que é um doce vira uma jaguatirica. Aí você fala: meu Deus, o que aconteceu aqui? É o hormônio. Ela é ruim de natureza? Não, mas a natureza dela está alterada ao ponto dela mudar o humor. E aí numa hora dessa ela responde de forma até mais dura, ou se cala. E quem de nós aqui que não vai ter um dia ruim que você não quer falar com ninguém, ou um dia que a sua emoção está tão alterada, que essa semana eu estudei sobre sono e raiva. Foi matéria da escola. E a gente viu quanto que uma pessoa com raiva, como que ela muda, o que muda o organismo dela. Muito! E a raiva é um negócio que todo mundo passa. Fale para mim se você não passa raiva, irmão. E nós falando da raiva no trânsito, Tem irmão que fala assim: pastor, eu sou um amor, ou glória, eu sou uma bênção, até alguém acertar teu carro. Tomar-lhe uma fechada. Irmão, eu quero, não é a coisa, está repreendido tudo que eu estou falando aqui. Mas se algum pedófilo tocar no teu filho, você vira um leão. Eu posso dizer que eu não sei como eu reagiria. Eu com raiva, porque eu tenho ódio de pedofilia, de pedófilos. Eu teria que fazer muito exercício espiritual para perdoar. Talvez eu seria obrigado a perdoar. E eu acredito que sim. Mas ia ser difícil para mim. Para uns, não tem problema. Mas eu sou intolerante para essas coisas. Eu poderia pecar como pastor. Quantas pessoas poderiam falar: mas você não é pastor? Você tem que perdoar. É porque não é teu filho, não é tua menina. Aí eu teria que fazer uma luta interna,
obedecer a Deus, liberar perdão, ou com as minhas mãos dar uma boa surra numa pessoa dessa? É isso aí que eu penso também. Eu bato, depois eu peço perdão. Veja como que nós temos uma luta que pode nascer facilmente. Quem está me entendendo o que eu estou falando? E quantas vezes nós já erramos por causa disso, né, irmãos? Porque nós agimos pela emoção. Essa emoção é a carne. É a carne. E que ela faz com que a gente fique desorientado. Então, a carne não é só uma pele. A carne é uma ação interior, né? Ligada à mente e ao coração. A mente, Paulo fala assim, ó, eu sei que eu não devo fazer isso, mas eu acabo fazendo. Então, o irmão que chega e fala assim, mas você conhece a Bíblia, você nunca vai errar, porque você conhece a Bíblia. Eu falo para você, Paulo mesmo disse, eu conheço, mas faço errado. Porque ele entendeu o que era a carne dele inclinada para a desobediência. Então, a partir que a gente conhece que existe essa luta interna, a gente consegue colocar o diabo no lugar dele, a gente consegue colocar o nosso coração raivoso, com raiva, né? A emoção, o coração, mas a mente dizendo, não faz isso, vai dar errado, você vai matar esse cara, ele fez besteira com seu filho, mas calma, né? Mas além que qualquer pessoa tem a luta, a mente, a razão, a lógica, a emoção, o nervoso, a raiva, ele também tem um demônio para falar, vai mesmo, faça isso, mas ele também tem o Espírito Santo de Deus, que Paulo fala, olha, essa luta, muitos de vocês vão ser derrotados por vocês mesmos, mas existe o Espírito Santo, que é aquele agente que vai ajudar você a equalizar o que pensa com o que sente. Então, veja só, a palavra de Deus, quando uma pessoa ela vive segundo a carne, o que diz o livro de Romanos e o livro de Gálatas 5 fala que existe uma luta. A carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. E aí Paulo em Romanos ele explica direitinho, e aí ele fala qual é o resultado se você pender para um lado mais do que o outro. Repita comigo, eu estou equilibrando. Quem está entendendo? A Bíblia diz que nós somos, veja só, está escrito aqui, verso 5, olha aí na sua Bíblia, Romanos 8:5, o que está escrito, irmãos amados? Porque os que são segundo a carne, os que são segundo a carne, ou seja, os que agem segundo a natureza humana, o que ele vai fazer? Vai se inclinar, as escolhas dele vai ser pautada com as emoções dele. Mas os que têm o Espírito Santo de Deus, se inclina, ele vai encher a sua vida com coisas espirituais. Aí você fala para mim, pastor, eu sou uma bênção, sou tão santo, maravilhoso, sou iluminado, sou ungido, sou um pastor, glória a Deus, eu estou inclinado todo dia para o Espírito. Eu falo, aleluia. Irmãos, isso aqui, inclinação, para pecado, para a obediência, para a vontade de Deus, para a sua vontade, para a vontade do diabo ou a vontade de Deus. Você vai lidar com esse equilíbrio. E a vida espiritual é você ter a carne falando e o Espírito falando. E quando eu
Haja o pastor do Espírito. Parabéns. Consiga ficar desse lado inclinado o máximo que você pode. Repita comigo: o máximo que eu posso. Amém? Mas você acha que você vai conseguir? Vai ter hora que você vai querer orar? Tem hora que você quer orar? Ou vai ter hora que você não quer orar? Vai ter hora que você quer ler Bíblia? Mas vai ter hora que você não vai querer ler Bíblia, nem pegar na mão. Isso faz de você o pior crente? Não. Isso faz você um cara normal. Mas o que eu faço, pastor? Já que você perdeu um pouco a vontade de buscar Deus, vir na igreja e orar, né? Vamos tratar isso, para que você consiga mais vezes você ficar desse lado. Mais vezes. E quando eu venho para esse lado, pastor, da minha carne, da minha vontade, sai daí rápido. Rapidão, sai daí. Então, Paulo explica isso. Que isso vai fazer você fazer o quê? Se distanciar do projeto de Deus. Quanto mais você se inclina para a carne, mais você se distancia do projeto de Deus. Isso quer dizer que Deus não tem mais plano comigo, pastor? Se eu pecar uma vez, se eu errar, se eu adulterar, se eu falar mal de alguém, se eu desviar da igreja, será que Deus desistiu de mim? Não. Deus continua com o projeto em pé, porque Deus é fiel. Mesmo quando nós não somos fiel, Deus, quando Ele falou, eu tenho um plano, Deus Ele sustenta e diz, eu tenho plano ainda, porque o que eu falei eu vou sustentar. A gente é infiel, a gente fala, eu vou estar firme com Deus, agora eu sou crente, agora eu voltei para a igreja, agora eu vou voltar a ler Bíblia. A gente promete, aí na hora de praticar nós somos infiel com aquilo que nós falamos. Nós somos muito ruins, nós prometemos tanta coisa. Eu acho que nós já prometemos tanta coisa, irmãos. Nós já prometemos ganhar o mundo para Jesus, nós já prometemos pregar para tudo quanto é vizinhança, nós já prometemos, irmão, quanta promessa. E Deus abandonou você? Não, porque Ele sabe que nós somos inclinados, às vezes porque é errado. Por isso, irmãos, louvado seja Deus, que tem nos feito entender que as coisas não vão andar sempre 100%, mas louvado seja Ele, que mesmo que a gente ande para e se incline para o despenhadeiro, o Espírito Santo vem e resgata. Quem entende isso? O Senhor, Ele tem o seu plano. Então guarde essa frase com você, Cada dia nós devemos determinar que a nossa carne obedeça, o que, irmãos? A palavra de Deus. Isso é uma luta interna, todo dia. E vai ter dia que você não vai obedecer nada, viu? Vai ter dia que você não vai obedecer. Vai ter dia que você vai querer propositalmente não obedecer. Sabia disso? Vai ter dia que você fala assim, eu não quero mais saber de Deus, de Bíblia, de oração. Vai ter dias assim. Dias de angústia, dias de perturbações. Mas o importante é você encontrar o equilíbrio. Fala para o irmão que está ao seu lado, Deus está com você, até quando você não está com Ele. Quem está entendendo isso? Porque tem dia que nós... minha mãe falava isso, né? Parece que está com a macaca, né? Ou está com a macaca solta, não tem essa frase assim, ó? Né? O dia que a bruxa está solta, não tem essas frases? Está com a macaca, hoje eu estou com a macaca solta. Não é que tem um macaco solto, né, irmão? É que nós vamos fazer, na verdade, quando falar que a macaca está solta, é que nós vamos fazer macaquice.
Você já quem aqui gostaria de ter um macaco em casa? Eu sou louco por um macaco, irmão. Mas um dia eu vi um cara, eu queria ter um miquinho mesmo, né? Aí um dia eu falei isso aí para a Vera, ela falou assim: pastor, você queria um macaco mesmo? Aí ela abriu o celular para mim assim, ó. Eu falei: eu tinha um chimpanzé. Aí ela mostrou para mim o chimpanzé de fraldinha, com roupinha, irmão, coisa mais linda do mundo, o chimpanzé. Só que aí ela mostrou a foto da casa dela. Não tinha nada de pé. Não tinha um móvel que ele não tinha arrebentado e subido em cima, irmão. Né? Então ela falou assim, é muito bonito você ter um macaco, mas você tem que ter um lugar certo para ele ficar. Né? Então, tem dia que nós estamos dispostos a subir em tudo. Repita comigo: em nome de Jesus, eu vou me equilibrar. Então, tem gente que já desistiu de corrigir a si próprio. Tem gente que já desistiu. E aí aqui entra aquilo que eu coloco como uma preguiça espiritual. Tem gente que fala assim: quer saber? Eu sei o que eu tenho que fazer, mas não quero, perdi a vontade. Então muitos de nós já perdeu a vontade de servir a Deus. Então a carne, ela não é só o físico que você tem que alimentar, mas ela é uma condição caída que inclina o ser humano, que inclina por quê? Para essas duas coisas: rebelião e egoísmo. Eu não vou fazer o que eu quero, mas quando eu assumo o que eu quero, eu me rebelo com a vontade daquele que tem um plano para mim. Então toda vez que eu estou na carne, eu estou cometendo quais pecados? O pecado do egoísmo e da rebelião. É isso que vai ser contabilizado, tá? Porque esse mal, ele gera outros. Então, a carne, quando a gente vai e lê na Bíblia carne, esse termo carne está muito na Bíblia, no Novo Testamento. No Velho Testamento não tem essa expressão, estar na carne, viver na carne, inclinar-se para a carne. É mais algo que os pensadores entenderam antes de Jesus. Platão, ele e Sócrates, Aristóteles, esses homens pensadores que vieram antes de Jesus, eles, com os gregos, eles entenderam que o ser humano, ele tinha a mente e a emoção. O coração era um órgão. E aí, quando misturou o ensinamento dos romanos, né, a filosofia grega, porque Jesus veio nessa época, estavam os gregos, os romanos ali, né, e os judeus, trazendo no hebraico, no aramaico, o ensinamento. Então os fariseus, eles tentavam ensinar o povo a verdade de Deus, falando: é o espírito, é o demônio, vamos dizer assim. E aí os gregos falavam assim: não, tem nada de espírito não, é a mente, é a carne, é o desejo, a emoção. E aí algumas pessoas ficavam assim: eu sigo a Bíblia ou eu sigo a filosofia, eu sigo os pensadores. E aí Paulo, para ele falar para os romanos, por isso que esse texto está para os romanos, eles tinham conhecimento de carne, porque era uma filosofia que era ensinada. Eles tinham conhecimento, mas eles sabiam tudo sobre as emoções, a mente, mas eles não sabiam que existia o Espírito Santo para guiar essas emoções. Então Paulo, ele não foi para contrariar o ensinamento que é o dito chamado carne, emoção, físico, que eu pego, eu sinto,
Eu sinto aqui, ó, bateu, tá doendo, tá ardendo, ó, tô aqui com frio, tô com calor, tô nervoso, tô feliz, tô alegre. Então eles sabiam que isso era coisa humana. Tanto que quando eles viram os homens de Deus, eles viram os homens de Deus cheios do Espírito Santo, eles falaram o quê? Isso é coisa da carne, eles estão bêbados. A carne, quando ela está entorpecida, eles começam a gritar, começam a falar, era 9 horas da manhã, vocês são cheios do vinho. Então eles olharam, eles viram apenas a carne, mas Pedro falou, não é bebida, mas é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Eles não sabiam nada do Espírito. Então nós hoje temos ajuda para controlar a nossa carne. Nós temos o Espírito Santo, diga amém. Aleluia, irmão. Então a solução para nós mudarmos o nosso jeito, nós quando erramos, qual é a solução, pastor? Focar no Espírito. Por isso Paulo e Jesus, na verdade, Paulo, baseado nas palavras de Jesus, Jesus foi o que mais falou sobre novo nascimento. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Mas baseado na profecia de Ezequiel, que a Bíblia diz que Deus tiraria o coração desobediente, duro, o coração que faz o homem agir na rebelião, na desobediência, que faz o homem se sujar e estar longe de Deus. Ele falou, Deus vai ainda dar, aleluia, um coração de carne para esse povo. Ele vai dar um coração diferente. Agora esse coração de carne, esse coração é um coração que é inclinado pela direção do Espírito Santo. Então, irmãos, por mais que eu e você, pela nossa natureza, nós somos bruto. Às vezes a gente sai palavrão da sua boca, você fala, nossa, eu não precisava ter xingado. Mas por que você faz isso? É a tua natureza. Nossa, pastor, eu não consigo, sabe? Quando eu passo perto de um pãozinho, eu tenho que comer. Aí alguém fala, você está de dieta? Aí você, mas é só mais um. Quem que resiste um cheirinho de pão, né? Aí já está cedendo a carne ao olfato. Ai, pastor, tem coisa que eu não consigo, que eu tenho que dar uma olhadinha. Quanto de nós tem que dar uma olhadinha? Aí você fala, nossa, mas a minha natureza é ruim mesmo, hein? Isso aí faz parte da tua natureza. Você vai se inclinar para cumprir os desejos da sua carne. Quem está entendendo? E aí você fala, mas não consigo parar. Quantas pessoas, quantas clínicas que eu já preguei, que chegava lá para falar para eles, ia só pregar sobre Gálatas 5, para o drogado, para o adicto, o bêbado, né? A gente não fala isso lá na frente deles, bêbado, drogado, não usa esse termo não, tá? Usa adicção. Mas, para vulgar, para vocês entenderem, o cara que ele fuma, que ele bebe, você pode falar para ele, tá fazendo mal para você. Sabe o que ele vai fazer? Na tua frente ele apaga, mas virou a costa, ele acende de novo. Na tua frente hoje ele para, ele não compra, ele não bebe, mas longe de você ou diante dos olhos de qualquer outra pessoa, ele vai beber. Ele vai, porque a natureza dele é a natureza dele. E por isso que Deus tem que dar para nós o que, irmãos? Novo coração e o novo espírito. Quando se fala espírito, é quando o teu espírito nasce e se une com o auxílio do Espírito Santo. Então quando o homem ele nasce das águas, ele nasce do Espírito, ou seja, quando eu desço nas águas, eu faço um ato público, olha, eu sou de Jesus. Mas a Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, que nas águas do sepultamento, ali o Senhor nos vivificaria.
Então o espírito morto por causa do pecado de Adão, ele é vivificado. Então quando o homem ele morre para o mundo, ele nasce para Deus, e quando ele sai das águas, o espírito dele é vivificado. Então ele é um bebê. E aí nessa hora vem quem? O Espírito Santo, porque um espírito se comunica com o espírito. Quem nasce no espírito atua no espírito. Quem nasce na carne sente na carne, age na carne, pensa na carne e come comidas, carnais. Agora, quem nasce no espírito, quem vem para criar esse ser humano que acabou de nascer agora, é o Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo, ele adota o nosso espírito recriado. E aí começa esse fortalecimento do espírito, porque o homem não só come e vive de comida, mas ele passa a comer toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele começa, quanto mais, irmão, comer, ler Bíblia, orar, é alimentar o espírito. E quando você fortalecer o espírito, unido com o Espírito Santo, você vai conseguir dizer não para o pecado. Aleluia! Então, sem o novo coração, gerado pela palavra de Deus, o homem sempre sofrerá oposição para seguir na fé. Sempre. O que faz você vencer, e não estou dizendo que é vencer 100% a tua carne, não vou afirmar para você que você vai vencer 100% a tua carne, é o Espírito Santo estar com você. E hoje eu posso ter comido. Quem aqui vai ter uma jantinha depois do culto? Por que você vai comer hoje? Para quê? Pastor, mesmo que o senhor fale para mim jejuar hoje, eu vou comer o que tem em casa. Já está feito. Eu vou fazer. Deixa para mim jejuar amanhã. Porque a fome, irmãos, é uma dor que você sente. E quando você sente essa dor, você para tudo, você para serviço, você para qualquer coisa para você tirar aquela dor da tua barriga. Se nós tivéssemos dor também para comer as coisas de Deus, nós temos que parar com tudo. Chegou a hora de eu ouvir a palavra de Deus. Vocês fazem isso, eu e você estamos fazendo isso. Nós saímos de casa e chegamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Nós praticamos hoje, mas tem pessoas que hoje não conseguiram chegar aqui. Eles até pensaram, eu vou, mas na hora, uma preguiça, uma situação, alguma coisa. Quer saber? Eu vou lá na igreja, lá o pastor Anderson, ele pega pesado na Bíblia, ele prega duro, que está ali, é difícil aguentar aquele pastor, ele prega santidade, ele prega que eu tenho que ser fiel, é melhor eu nem ouvir, do que eu ir lá e ficar ouvindo essas coisas e não conseguir praticar, porque eu sei que eu não vou praticar. É um engano de si mesmo, porque Deus, ele puxa o homem, mas Deus entende que a gente não é perfeito. Por isso Jesus disse, eu não vim para os perfeitos, eu vim para curar os doentes, pelo menos para ele ficar normal. E o normal é isso aqui, o normal, irmão, o normal é isso aqui, uma hora você está inclinado aqui, outra hora você está inclinado aqui, isso é normal. Pastor, qual que é o ideal? O ideal é você ficar cheio do Espírito toda hora, isso é o ideal. Mas o normal, o praticável, não é isso. O praticável não é isso. O praticável é um ponto de equilíbrio de aceitação de Deus. Por isso que Paulo falou, tem um ponto de equilíbrio. Você está inclinado para a carne, você está inclinado para o Espírito. E vocês vão ter que lidar com isso até o fim. Então, como que acontece a transformação? Primeiramente, irmãos, como que acontece? Quem é que convence o homem que nós estamos errados? Quantas pessoas e quantas vezes você já falou para o seu filho, não faz isso, está errado? Quantas vezes seu pai e tua mãe falou para você, não faça isso? Quantas vezes o pastor falou, não faça isso?
E aí você fez o quê? O que se quis. Não é verdade? No fundo, você ouve até a voz da avó, da mãe, do pai falando: não faz mais isso. Aí você, até a hora que você... Teu irmão, outro dia, irmão, vou contar um fato aqui. Outro dia, um diácono aqui, viu, Edson? Muitos anos atrás, acho que 20 anos atrás. O diácono aqui, poder de Deus, expulsando demônio. Aí esse rapaz chegou e falou assim: pastor, não quero mais ser diácono. Eu falei: irmão, você está lutando contra o demônio? Tá. Fala com o seu líder. Eu não abençoo. Vou abençoar você parar de fazer a obra. Eu abençoo para você continuar. Aí ele falou assim: pastor, eu quero namorar. Aí eu entendi que ele já tinha caído. Ele arrumou uma namoradinha, aí ele errou. Aí ele não queria, por zelo até, não queria servir como diácono. Só que essa menina tinha um irmão que era traficante. E o cara viu ele desempregado, ofereceu para ele: você vai ser gerente da Boca. E ele ganhou dinheiro. Daqui a pouco esse menino estava andando de carro para a rua aí. E aí eu falei assim: filho, para. Ele passando o carrão novo aí. Eu falei: para aqui. Ô filho, volta para a presença do Senhor. Aí ele falou: pastor, eu já estou afundado. Aí o outro dia ele veio, passou na calçada assim, ó. Eu estava na porta da igreja e ele falou assim, ó: eu vim conversar com o senhor. Aí eu falei: ô glória, acho que ele vai voltar para Jesus, né? Sabe o que ele falou para mim? Vocês querem saber? Quem quer saber? Ele chegou para mim e falou assim: me ensina como eu faço para tirar da minha cabeça as palavras que você me ensinou. Eu falei assim: não tem como, porque não sou eu que estou falando na tua cabeça, é o Espírito Santo. Foi a última vez que eu vi ele, depois ele foi preso. Irmãos, quem convence o homem do erro dele, quem é? O Espírito Santo. Aleluia! Quantas vezes você vai ouvir mensagens? Quantas vezes você vai ouvir repreensões de parentes? E a gente repreende os filhos. Irmãos, o Espírito Santo é quem vai fazer essa obra. Amém? Quantas vezes a gente já teimou com o erro, não é verdade, Wanda? Quantas vezes a gente já teimou com o erro? Mas o Espírito de Deus, Ele quer que a gente venha e chegue a um arrependimento que a pessoa é que tem que entender que ela precisa mudar. Não é nós falar para ela: você precisa mudar. Às vezes a gente fala, né? Você precisa mudar. Irmão, se a pessoa não sente que ela precisa mudar, não é eu e você que vai mudar. Mas eu devo falar? Deve falar, porque o Espírito de Deus vai usar a tua palavra. Aleluia! E aí a pessoa vai passar por N situações que ela vai falar assim: nossa, eu preciso mudar. Aí então ela sai daquela inclinação mortal e ela passa a querer voltar para o zero, para depois voltar para o Espírito. Então, por isso que algumas pessoas falam assim: nossa, desviar é fácil, mas voltar depois que se desvia é difícil. É claro, porque ele tem que tirar do brejo, para depois ainda se lavar, para depois com a roupa nova se purificar. Não é? É difícil. Então a mudança, ela vai acontecer. Aleluia! E aí, após esse arrependimento, vem uma segunda forma da mudança, que é a renovação da mente. E a única coisa capaz de renovar a mente é a palavra de Deus. E aí a gente começa a ouvir a palavra, e a palavra começa a mudar. E aí eu digo para vocês, o que pode ser praticado, o que pode ser feito, são coisas como essa, né? Levar a Bíblia como uma comida.
pensar na Bíblia como uma comida. Olha para a Bíblia diferente, não olha como um livro, olha como um frango gostoso. O que vocês gostam de comer? Olha a Bíblia, olha, isso aqui é comida. Eu estou lendo aqui, ó, aleluia, olha aqui, isso aqui é uma azeitoninha. Se você pensar na Bíblia como comida, o profeta, Deus falou assim, ó, come o livro. Ah, então, qual é o gosto? De mel. É gosto de mel. Pensa na Bíblia como algo gostoso, doce, né? Aleluia. E que no final vira remédio. É doce. Ai, glória a Deus. Tenha o prazer de comer a palavra de Deus. Eu quero louvar a Deus. Quero aplaudir a Jesus. Vamos aplaudir Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe por que eu mandei você aplaudir a Jesus? Porque você está aqui comendo a palavra de Deus. Eu estou aplaudindo a Jesus por você estar aqui hoje. Porque você está comendo algo que vai sarar você. Aleluia! Glória a Deus! De vez em quando, irmão, o pastor pega o saleiro, viu? A palavra tem que ser doce, mas com um pouco de... Quando eu jogo sal nos irmãos, o irmão fez assim, ó. Igual o sapo, né? É quando o pastor fala, cria vergonha na cara, crente. Vai se converter, mulher. Volta para Jesus de verdade, safado. É o sal. Não é gostoso de ouvir isso, mas é o equilíbrio. Louvado seja Deus, irmãos. Então quando vocês veem que o pastor dá uma tungada, é sal, amém? Faz parte também, tá? A palavra é doce, mas ela é salgada, porque a comida saudável, ela precisa dos dois, do sal e do doce. Então, irmãos, ó, isso aqui, ó, quanto mais você se alimenta, você estuda, memoriza versículo, você ora, põe comunhão com os irmãos, jejua, culto. Quem trabalha na igreja tem o quê? Prestação de conta, como está o teu grupo, como que está o povo, vamos fazer um relatório aqui, vamos fazer uma reunião de liderança. Tudo isso só vai ajudar você a se inclinar para o Espírito. Glória a Deus. Então, agora eu faço uma pergunta. Na verdade, você deve perguntar a si mesmo. Pergunte para você, qual é o hábito que te afasta de Deus? Qual é a coisa que você anda fazendo que você tem consciência que está mal, está errado, né? Pensa, porque a pessoa que ela não sabe onde ela está errando, aí é mais difícil. Davi falou assim, conheci meu pecado, ele estava pecando e ele não tinha noção que aquilo ali era errado. Ele falou, isso aqui é normal, meu direito. Aí ele fala, quando eu conheci o meu pecado, opa, não está legal, eu preciso mudar. Então, pergunte para você, será que você sabe o que tem te afastado de Deus? Quais são as coisas que você anda fazendo direto? Quais são os pensamentos que toda hora volta, faz você errar de novo? Um mau pensamento que fica voltando. É isso aí que você tem que eliminar. Quem está entendendo? Amém? É isso aí que está te tirando do propósito de Deus. Então o que eu faço? Você tem que fazer o inverso. Você tem que criar, assim como é um hábito errar, porque hábito quer dizer natureza humana, aí a gente traduz na Bíblia como carne, natureza humana, hábito, mesma coisa. Mas o hábito, ele pode ser bom ou ruim. Então veja o que é ruim e comece a fazer a troca. E aí você começa a criar, se comprometer para fazer isso. Ó. Isso aqui é coisa prática. Faça isso. 21 dias de não faltar nenhum culto na igreja.
Já que você está, isso aqui, por que o pastor está colocando isso aí? Porque quando você pega um drogado, irmãos, drogado, o cara está lá cracudo lá, vamos para a clínica, não quero. Aí o cara chega lá na clínica, a primeira coisa que os pastores faz, o terapeuta faz, é pegar o cara e botar ele num canto e falar: você vai agora desintoxicar, filho. E aí são dias e dias que ele vai ter aquela loucura da noia. Ele vai ficar noiado, ele vai ter dor de barriga, porque o mal está no sangue dele. Aquilo ali tem que desintoxicar, tem que deixar, tem que fazer ele carpinar, tem que fazer ele suar, e o cara está lá, ai, está doendo, o cara fica noiado. Mas depois que passa por um processo de alguns dias, o corpo dele desintoxica, glória a Deus, e aí ele começa a passar a ouvir e ter, capacidade cognitiva. Você fala, agora entra. Se você fala para ele antes, não entra nada. Pega um bêbado, pega um viciado, que ele já está habituado, você fala, entra aqui, sai aqui, ele não tem capacidade de assimilar o que você quer, porque ele já está entregue. Mas quando você tira o veneno do corpo dele, do sangue dele, e aí a mente dele começa a melhorar, e aí você fala com ele. É assim que você recupera um drogado. Não é dar um remedinho para ele. Toma esse remedinho, meu filho, e solta ele para ir de novo no morro. Toma aqui esse chazinho da avó, que vai passar essa loucura sua, e ele vai voltar para o pecado. Alguém está entendendo? E você sabia que você pode estar sendo um adicto do seu mal hoje? Você pode não ser um narcótico, um viciado, em um entorpecente, mas nossa carne é viciada em outras coisas. E é o mesmo processo de desintoxicação. Quem está entendendo? Eu preciso criar um hábito. Então faz um propósito com Deus. Hoje eu vou vencer essa inclinação que eu tenho toda hora. Eu estou caindo no mesmo pecado. Toda hora eu estou errado na mesma situação. Aí você põe um propósito, um compromisso, não com a igreja, não com o pastor agora, mas um compromisso com você mesmo. Eu vou me levantar dessa coisa. Faz um propósito com Deus de orar e não faltar, de orar, e você cumpre. Logo você vai ver, nossa, glória a Deus, venci. A gente se converteu na igreja assim. A gente se converteu assim. Talvez os irmãos nem percebeu, mas a gente chegou na igreja tudo zoado, tudo arrebentado, chegamos cheio de doença, e aí a gente começou a vir na igreja, orar. Aí você fala, nossa, glória a Deus, estou melhor. É claro, a palavra de Deus é água que limpa. Vós estáis limpo pela palavra que eu digo, Jesus falou. Glória a Deus, amém, irmãos? E aí outras coisas. Pastor, mas eu não estou aguentando, não estou conseguindo. Então busque ajuda, pede para o pastor acompanhar. Pastor, ora por mim. Irmãos, o pastor está aqui para ajudar. Tem um monte de pastor, não é pecado, não é errado, não é assim, eu vou falar o meu erro para o pastor e o pastor vai ficar me apontando. Não, irmão, nós estamos aqui para edificar o outro, ajudar o outro, mas tem hora que você sozinho não vai aguentar, porque se você cair, precisa do outro para levantar. E às vezes você fica sozinho, o diabo fala, não fala nada, fica quieto, é até vergonhoso que você falar. Irmão, apenas diga, ora por mim. Ora por mim, irmão, ora por mim. E eu tenho certeza que um dia você vai passar poucos dias, você não vai falar para mais ninguém orar, porque você já está curado, você já está liberto, amém?
Às vezes é necessário você confessar, conversar com o pastor. Faça parte de grupos pequenos, né? O nosso grupo aqui, a nossa igreja aqui, ela é pequena. Aí esse teu irmão fala assim: aí eu vou lá naquela igreja grandona lá. Aí você fica mais isolado ainda. Às vezes é melhor você estar numa igreja assim, com pouca gente, com o próximo dos irmãos, do que numa igreja grandona, que você é mais um só lá. Você é invisível. Então, quanto mais você estiver próximo de um grupo pequeno, melhor vai ser a sua recuperação. Amém? E se envolva, ofereça os recursos, se envolva na igreja. Todo irmão fala assim: mas pastor, se eu não fizer nada na igreja, eu sei que eu vou desviar. Dá alguma coisa para me fazer. Eu falei: que você sabe fazer? Ai, pastor, eu sei fazer isso e aquilo outro. Irmãos, ele ajudou eu aqui tanta coisa. Aí foi embora da cidade. Tem gente aqui que, esses bancos mesmo dessa igreja aí, tá invernizado. Sabe quem que invernizou? Um nóia. Um nóia invernizou. Ele falou: pastor, eu preciso fazer aqui alguma coisa aqui. Eu falei assim: tem um banco para você invernizar. Eu sei fazer isso aí. Invernizou. Aí depois o Glauber, o marido o ex-marido também ajudou. Ele falou: não, pastor, eu quero fazer. Não foi isso aí? Mas o rapazinho falou para mim: eu preciso fazer alguma coisa. Irmãos, a obra de Deus é feita por pessoas imperfeitas. É pessoas que falam assim: eu preciso estar envolvido com algo gostoso, algo bom, algo que me faz eu manter a linha. Você acha que o Michel não tem defeito? Mas esse teclado faz ele se comprometer a servir a Deus. Você acha que eu não tenho defeito? Mas muitas vezes vem na minha cabeça assim: você não pode errar, porque você tem que pregar a palavra de Deus de forma limpa lá no altar. Você não pode se acovardar, porque se você estiver errado, você vai ficar covarde lá em cima. Muitas vezes eu não fiz coisa errada por causa de eu estar envolvido na obra. Muitas vezes eu não fiz errado. Mas que eu pensei em fazer errado? Várias vezes. Então se envolva, porque isso vai ser uma âncora maravilhosa para você. Glória a Deus. Quem está entendendo? Então eu vou contar essa história e eu encerro essa história aqui para vocês. Essa história é de uma semente que foi o jardineiro plantou ela, uma plantação, sementes, e umas descansaram, né? Vamos ler essa história aqui, ó. É só para guardar na cabeça de vocês, e eu encerro. Havia num jardim uma semente que foi lançada no solo, junto com outras. Enquanto elas estavam todas na terra, descansava, elas bebiam a chuva e elas brotaram. Mas uma semente ali desobediente, doidona, ela disse: eu não quero ficar aqui no escuro na terra, eu quero pular, quero crescer, e mostrar para o mundo que eu sou, eu quero ir para o mundo. Ela quer ir para o mundo. Por isso que a Bíblia fala que aquele que segue a carne do mundo perde inimizade com Deus. Enquanto que a gente que se submete ao tratamento de Deus, nós vamos brotar frutos do Espírito. E aí ela começou a recusar a água que o jardineiro trazia, recusou. Eu não quero saber desse negócio aí de Bíblia, de Deus, de oração. E ela recusou ser coberta por terra. Não, que matar minha carne, eu tenho que fazer minha carne sair para fora, tenho que fazer tudo que eu gosto, tudo que eu quero. O pastor está querendo me colocar no molho. Eu não, quero viver, quero curtir. Era a semente. Ela pensava assim. E ela recusou o tempo dela poder ser curada, gerada, porque ela dizia que ela queria experimentar de tudo, ter de tudo, queria saber de tudo. E aí o jardineiro, muito paciente, continuou a cuidar da sua plantaçãozinha, seu canteiro. Ele cobriu a semente com terra,
Ele cantava as musiquinhas dele, ali, cantando, jogando água, naquelas que era obediente. Aquela outra que, semente doida. Aos poucos a semente deixou de se julgar pronta, né? Porque ela dizia que ela já era maravilhosa, enquanto as outras estavam aceitando o tratamento. E ela começou então a aceitar a paciência do jardineiro, que o jardineiro foi aos pouquinhos cuidando dela, e ela começou a eliminar aquela doideira, digamos assim. Quando enfim quebrou a sua casca, não foi por pressa própria, ela quebrou a casca pela quietude e pelo cuidado recebido. Diga: eu, nesse mundo, vou florescer. Quem aqui quer ser alguém, quer ter coisas, quer ocupar um espaço na terra? Todo mundo, amém, irmãos? Então, primeiro deixa Deus tratar de você. Deixa Deus curar você. Não tenha pressa. Todas as pessoas que querem fazer as suas vontades e querem logo brotar na vida, querem logo ter sucesso, querem logo, elas vão errar. Elas vão errar de uma forma que vai custar caro. É a pressa da alma. Irmãos, muita gente está trocando o pé pelas mãos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Muita gente quer fazer só a sua vontade, e isso vai fazer com que ela não germine, ela não cresça. Mas todos aqueles que se submetem, não, eu aceito Deus como o agricultor. Jesus disse que o Pai é agricultor. Amém? E o agricultor, ele vai cuidar da semente que ele jogou. E a semente somos nós. Agora, louvado seja Deus, você não pode acelerar o processo. Você tem que aceitar o processo de Deus, a água de Deus, o tratamento, a oração, a comunhão. E eu tenho certeza absoluta que aquilo que você considera uma perda de tempo hoje, não, eu quero a minha vontade, então aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse a ganhará. Então, a moral dessa pequena história é que aquela semente quebrou a casca e ela venceu. Não foi porque ela tinha pressa de estar no mundo, mas porque Deus foi cuidadoso. Ela cresceu e frutificou. Repita: eu vou avançar na terra, debaixo da vontade de Deus. Então a transformação não é pressa nem autoajuda, é uma rendição à obra de Deus. Deus hoje quer transformar eu e você, quer tirar toda a carnalidade. Quem crê nisso, diga amém. Então feche os seus olhos, põe a mão no seu coração, repita assim comigo essa oração: Senhor Jesus, eu reconheço que eu tenho uma natureza ansiosa, eu tenho vontade que muitas vezes vai contrário à tua palavra, ao seu tratamento, Senhor. Mas nessa noite eu me rendo ao Espírito Santo para que Ele me ajude a vencer os meus limites. Eu preciso ser transformado, eu preciso frutificar frutos do Espírito, eu preciso me converter, eu preciso que a vontade de Deus se faça em mim. Muitas vezes, Senhor, eu me inclinei para o que é mal, mas hoje eu quero me inclinar mais para o que é certo. E me ajuda a fazer o que é certo. Fica de pé, só quem quer.
E o Espírito de Deus está conosco, aleluia. Paulo fala: se o Espírito de Deus está com você, você é filho de Deus. E o Espírito de Deus está com a gente. Então, convida o Espírito Santo, fala com ele. Fala com o Espírito Santo agora. Fala: Espírito Santo, toma conta, guia a minha vida, guia meus passos, não me deixe errar, e se eu tiver errado, me traz de volta, me restaura, não me deixa perdido, em nome de Jesus. Eu quero orar mais. Fala para o Espírito Santo: eu quero orar mais, eu quero ler mais Bíblia, eu quero buscar mais a presença de Deus, eu quero mais do Senhor na minha vida. Peça ao Espírito Santo, irmãos, porque Jesus disse: e eu vos enviarei o Espírito Santo, ele vos ajudará em todas as coisas, ele vos guiará no caminho que deveis seguir, ele vos fará lembrar todas as palavras, aleluia. Então, Espírito Santo, nós precisamos do Senhor para que nós venhamos a sair do lodo, do charco, ali do desejo até de comer coisas sujas, como filho pródigo, e queremos voltar a ser filho de Deus, porque se tem o Espírito de Deus, sois filhos de Deus. Quem tem o Espírito Santo se torna filho, e filho é bem cuidado, filho é tratado com uma forma diferenciada das pessoas normais. Deus é com você, meu irmão, aleluia. O Espírito de Deus está com você, convida ele. Fala: Espírito Santo, vem, toma conta, não deixa eu errar não deixa eu falhar não. Eu quero o Senhor hoje, eu quero o Senhor amanhã, eu quero o Senhor daqui, aleluia, até o último dia que o Senhor Jesus estiver vindo me buscar. Eu quero estar com o Espírito Santo. Pode louvar, filho. Louvamos ao Senhor Jesus. Peça ajuda, porque Ele nos ajudará.